O livro de Soiga, um manuscrito antigo que repousa em meio à poeira do tempo, é um enigma que fascina e aterroriza ao mesmo tempo. Contado em sussurros nas sombras das bibliotecas e dos salões acadêmicos, sua existência é um mistério que se entrelaça com a história da humanidade, como uma serpente que se esconde em um labirinto de símbolos e significados ocultos. Relatos sobre o livro falam de suas páginas repletas de símbolos enigmáticos, uma caligrafia que parece vibrar com uma vida própria, como se as letras dançassem em um ritmo hipnótico, seduzindo aqueles que se atrevem a olhar mais de perto. A origem do livro de Soiga é tão nebulosa quanto as suas páginas. Acredita-se que tenha sido escrito no século XVI, em uma época em que o ocultismo e a alquimia floresciam nas cortes da Europa. Os estudiosos que se aventuraram a decifrá-lo falam de uma linguagem que não pertence a este mundo, uma combinação de latim, hebraico e símbolos astrológicos que parecem se desvanecer e se transformar à medida que se tenta compreender seu significado. Alguns afirmam que o livro é uma chave para o conhecimento oculto, um portal para dimensões além da compreensão humana. Outros, no entanto, alertam sobre sua natureza maligna, advertindo que aqueles que se atrevem a decifrá-lo podem encontrar não apenas a loucura, mas também um destino muito mais sombrio. A história do livro de Soiga é repleta de personagens que, atraídos por sua promessa de poder e conhecimento, se lançaram em uma jornada de descoberta que os levou à beira da insanidade. Um desses personagens foi John Dee, um matemático e ocultista inglês que, no século XVI, dedicou sua vida a estudar o sobrenatural. Dee acreditava que o livro de Soiga continha segredos que poderiam lhe proporcionar uma conexão direta com os anjos e, por meio deles, o acesso a um conhecimento divino. Sua busca o levou a decifrar muitos dos símbolos, mas a cada resposta que encontrava, novas perguntas surgiam, como se o livro estivesse sempre um passo à frente de sua compreensão. Os relatos de sua deterioração mental são perturbadores. À medida que Dee se aprofundava nas páginas do livro, sua sanidade começou a desmoronar. Ele começou a ter visões, ouvindo vozes que o guiavam em suas interpretações, mas que logo se tornaram sussurros ameaçadores. Amigos e colegas começaram a notar mudanças em seu comportamento, e logo ele se isolou, consumido por uma obsessão que o afastou de sua família e de sua própria razão. O livro de Soiga não apenas desafiou sua mente, ele a dilacerou, transformando um homem de ciência em um prisioneiro de suas próprias ideias. Mas a história de Dee é apenas uma entre muitas. O livro passou por diversas mãos ao longo dos séculos, cada uma delas atraída por sua aura de mistério e poder. Existem relatos de padres que tentaram usá-lo para invocar demônios, de alquimistas que buscavam a pedra filosofal e de estudiosos que se tornaram obcecados por suas promessas de sabedoria. Cada um deles, em sua busca, encontrou não apenas o conhecimento, mas também a loucura. O livro de Soiga se tornou uma lenda de terror, um símbolo do que acontece quando a curiosidade humana ultrapassa os limites do que é seguro e compreensível. Entre os que se aventuraram a decifrá-lo, destaca-se um grupo de eruditos que se reuniram em uma pequena biblioteca, em uma cidade esquecida, onde o livro foi guardado por décadas. Eles eram homens de ciência, mas também de fé, e acreditavam que poderiam desvendar os mistérios contidos nas páginas. No início, suas discussões eram animadas, cheias de entusiasmo e esperança. Eles passavam horas analisando os símbolos, trocando ideias e teorias, mas, à medida que o tempo passava, a atmosfera começou a mudar. As conversas se tornaram tensas, as risadas se tornaram raras, e a desconfiança começou a se infiltrar entre eles. Um dos membros do grupo, Thomas, começou a ter pesadelos. Ele sonhava com figuras sombrias que dançavam ao redor de uma fogueira, murmurando palavras em uma língua que ele não conseguia entender. Ao acordar, seu coração disparava, e ele sentia uma presença opressiva em seu quarto. Seus amigos tentaram confortá-lo, mas logo perceberam que ele não era o único afetado.
Outros também começaram a relatar experiências estranhas, objetos que se moviam sozinhos, sussurros que pareciam vir de paredes e uma sensação constante de que estavam sendo observados. A tensão atingiu seu ápice em uma noite fatídica, quando um dos membros, William, decidiu que era hora de abrir o livro e ler em voz alta um dos trechos que haviam conseguido decifrar. A sala ficou em silêncio absoluto, e as palavras de William ecoaram nas paredes como um cântico. Mas, ao terminar, uma sensação de frio cortante tomou conta do ambiente. As luzes começaram a piscar, e um vento forte parecia soprar de dentro da própria biblioteca. A atmosfera se tornou insuportável, e os homens, antes unidos pela curiosidade, agora se viam divididos pelo medo. Foi então que algo quebrou. Um grito ecoou pela sala, e um dos eruditos, que até então permanecia em silêncio, começou a convulsionar, suas mãos se contorcendo como se estivesse lutando contra uma força invisível. O pânico se espalhou, e os homens correram para a porta, mas a biblioteca parecia ter se transformado em um labirinto, as paredes se fechando sobre eles. Naquele momento, o livro de Soiga revelou seu verdadeiro poder, não por meio de palavras ou símbolos, mas pela capacidade de instigar o medo mais profundo que reside na alma humana. Após essa noite, os sobreviventes nunca mais foram os mesmos. Thomas decidiu que nunca mais se aproximaria do livro, convencido de que ele era uma porta para algo que não deveria ser despertado. Outros, no entanto, foram atraídos pela ideia de que o conhecimento estava ao alcance, e a busca pelo livro de Soiga continuou, como uma chama que atrai as mariposas. O que era uma curiosidade se transformou em uma obsessão, e muitos se lançaram em uma jornada que os levaria ao mesmo destino trágico de John Dee e seus companheiros. O livro de Soiga, portanto, tornou-se um símbolo do que significa buscar o conhecimento sem limites, uma representação da linha tênue entre a sabedoria e a loucura. A cada nova tentativa de decifrá-lo, a história se repetia, com aqueles que se aventuravam a explorar suas páginas, enfrentando consequências devastadoras. O manuscrito, com seus símbolos enigmáticos, tornou-se uma maldição, um lembrete sombrio de que existem verdades que devem permanecer ocultas. Com o passar dos séculos, o livro foi perdido e encontrado inúmeras vezes, cada vez trazendo consigo uma nova onda de curiosidade e terror. Alguns acreditavam que ele continha a chave para a imortalidade, outros que poderia invocar forças além da compreensão. Mas, independentemente das intenções, o resultado era sempre o mesmo: a perda da sanidade e a destruição da vida como conhecemos. Na atualidade, o livro de Soiga continua a ser um objeto de fascínio. Pesquisadores e acadêmicos se debruçam sobre suas páginas, tentando decifrar seus mistérios, mesmo sabendo dos riscos envolvidos. Há aqueles que acreditam que a verdadeira natureza do livro é revelar os segredos do universo, enquanto outros temem que ele seja uma armadilha, uma ilusão que seduz e destrói. Em meio a essa busca incessante, surgem novas vozes, aquelas que advogam por uma abordagem diferente. Em vez de tentar decifrar o livro, sugerem que se deve estudá-lo como um artefato cultural, uma representação da curiosidade humana e de suas consequências. Eles argumentam que o livro de Soiga é um espelho que reflete não apenas o desejo de conhecimento, mas também os medos e as fraquezas que todos compartilhamos. Ao invés de tentar dominá-lo, a proposta é entender o que ele nos ensina sobre nós mesmos. Essa nova abordagem traz à tona questões profundas sobre a natureza do conhecimento e da sabedoria. O que significa realmente entender algo? É possível que, em nossa busca por respostas, acabemos criando mais perguntas. O livro de Soiga, com seus símbolos enigmáticos, não é apenas um objeto de estudo, mas uma representação da jornada humana em busca de significado. E talvez, ao invés de temê-lo, devêssemos abraçar a incerteza que ele representa, reconhecendo que o verdadeiro conhecimento muitas vezes reside não nas respostas, mas nas perguntas que fazemos ao longo do caminho. Assim,
O livro de Soiga continua a ser uma lenda viva, um lembrete do poder e dos perigos do conhecimento. Ele nos ensina que, em nossa busca por entender o mundo, devemos também estar preparados para enfrentar as sombras que surgem ao longo do caminho. O manuscrito permanece guardado, seus símbolos esperando por aqueles que ousam se aproximar. E enquanto houver curiosidade humana, o livro de Soiga continuará a ser uma fonte de fascínio e terror, um testemunho do que significa ser humano.